no rastro da seita. Que mistérios se escondem atrás dos muros da Casa 22? Para desvendar, é preciso um olhar que vai além das grades. Lá dentro, mãe e filho caminham pelo longo corredor do complexo penitenciário de Manaus. Quem são eles? Como chegaram até aqui? Qual o papel de cada um no funcionamento de uma seita que estimulava o uso de drogas com efeitos alucinógenos? Uma seita polêmica cuja própria existência é negada por seus integrantes. Mano, tu deu 3 tringadinhas, tu entra no espírito e se elevou. A começar pelos líderes. O que eles afinal prometiam? Como as drogas entravam na seita? Como essas substâncias determinaram a morte de Dídia Cardoso, de 32 anos? A bela e carismática Sinhazinha do Bom e Garantido da festa folclórica de Parintins. O brilho de uma estrela apagado no auge da juventude. Quando as portas da Casa 22 enfim se abrem, os enigmas começam a ser decifrados. Foram aqui os últimos dias de vida de Dídia, as últimas imagens. Olha como você tá. Agora usadas para confrontar os principais personagens. Como você tá. Essas são as últimas imagens da sua irmã. Queria que você visse a que ela foi reduzida. Cleusimar Cardoso Rodrigues, 54 anos, mãe de Dídia, apontada como a líder da seita. O que passa em sua mente enquanto caminha? Suas expressões explicam o momento. Como ela vai reagir aos duros questionamentos e tudo que a envolve? Como é que a senhora define esse momento da sua vida? Um marco na minha vida. E da humanidade também, pela proporção que tudo isso foi ocasionado na minha vida. Enquanto isso, seu filho Ademar Cardoso, de 29 anos, é escoltado em uma viatura. Os dois estão separados por alguns pavilhões de distância, mas unidos por seus ideais, por suas crenças. As mesmas que agora são alvos de uma grande investigação que envolve a venda e o uso indiscriminado de drogas alucinógenas. Olhar fixo, pés e mãos algemados. Seus últimos passos antes de revelar sua versão dos fatos. São graves as acusações que pesam contra Ademar e Cleusimar. A senhora é acusada de ser líder de uma seita com práticas incomuns, práticas que potencialmente levaram à morte da sua própria filha. Por que tantos falam que você é um dos líderes de uma seita junto com a sua mãe? Como eles vão responder a cada uma delas? Sou livre para cultuar o que eu quiser no Brasil. Eu posso cultuar o que eu quiser. Vocês começaram a entrar numa espécie de transe. Ele é um transe focado na meditação. Porque o movimento que é baseado em fé precisa do uso de drogas. Não precisa do uso de drogas. Mas não é o que a senhora fazia. E esse conceito começou a crescer. A gente usava acetamina, tinha um estilo de vida diferente dos demais e as pessoas queriam. Seus gestos. Suas reações. Em cada lugar, novas revelações. A minha filha ficou 20 dias internada lá. Ele invadiu 3 vezes lá para levar droga para ela. Você tinha que usar, senão você não poderia conviver com eles. Novos personagens. Vítimas ou parte da organização? Sinceramente, você distribuía Não distribuía. acetamina dentro da seita? Não distribuía, não havia seita. Mas eram umas pessoas que tivemos crença no mesmo livro, nas mesmas palavras daquele livro.
Detalhes de um caso que repercutiu e intrigou o país. Nesse ponto, a gente está se aproximando de um dos locais mais importantes da investigação. Exato, a gente está aqui justamente na frente de uma das unidades do salão. É preciso percorrer todos os caminhos dessa história. Boa noite. Estamos no Complexo Penitenciário de Manaus, capital do Amazonas, onde estão 5.000 presos. Aqui, o silêncio da noite é quebrado apenas pelo latido dos cães. E também aqui, Cleusimar e Ademar Cardoso romperam o silêncio. Falaram pela primeira vez. Uma mãe e seu filho, acusados de terem criado uma seita que estimulava o uso de drogas ilegais e que terminou com a morte trágica de uma mulher muito próxima dos dois, Dídia Cardoso, uma das figuras mais populares do estado. É o que passamos a investigar. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. Amazonas, Manaus. Bairro Cidade Nova. Estamos no quartel-general do funcionamento da seita, segundo as investigações. Esta é a rua Guapiaçu, no bairro Cidade Nova, em Manaus. Aqui nessa primeira casa viviam funcionários de Cleusimar. A droga cetamina era armazenada aqui. Nesse sobrado funcionava o salão de beleza de Cleusimar. Salão de beleza em um período e local de funcionamento da seita, segundo a polícia, em outro. E se caminharmos nessa direção e passarmos essa primeira casa até chegarmos ao número 22, encontraremos a residência dos Cardoso. Cleusimar, Ademar e Dídia viviam aqui. E também aqui, na manhã de 28 de maio, Dídia Cardoso foi encontrada morta. O laudo do Instituto Médico Legal atesta um edema cerebral. A condição afeta o coração e a respiração de Dídia, mas a causa é indeterminada. Os sinais são de uma overdose. Recebemos autorização e vamos entrar. É a primeira vez que o jornalista tem acesso à casa onde morreu Dídia Cardoso. Trata-se de uma propriedade luxuosa para os padrões. Um terreno de 10 metros por 30, 16 cômodos e um total de 4 quartos. Vamos caminhando nessa direção e encontramos esse primeiro quarto, o principal, o maior, que era o quarto de Cleusimar, a mãe, a líder da família. Passamos esse pequeno banheiro e aqui vamos encontrar o quarto da própria Dídia Cardoso. É inevitável observar que aqui dentro o clima é pesado. Roupas importantes da trajetória dela. Aqui a roupa que ela usou para ganhar o concurso em 2021 de Rainha do Abordo, um concurso de beleza. E aqui vamos encontrar as roupas que ela usava para interpretar o personagem Sinhazinha. Muitas lembranças, muitas recordações. E agora a parte mais importante nessa história que estamos resgatando. A cama onde Dídia Cardoso foi encontrada. O corpo dela estava aqui. A morte aconteceu, segundo a perícia, às 4h30 da madrugada. Mas ela foi encontrada pelo restante da família às 6 horas da manhã. No momento da morte de Dídia Cardoso, onde estavam os integrantes da família? Cleusimar afirma que quando sua filha morreu, ela estava aqui no quarto dela. O quarto de Ademar fica ainda mais distante. Temos que passar a cozinha, entrarmos nesse pequeno corredor, passarmos esse banheiro e aqui no fundo fica o quarto de Ademar. Ele afirma que quando a irmã morreu, ele estava aqui, distante dos acontecimentos. A senhora estava lá? No mesmo ambiente? Sim. A senhora acompanhou a morte dela? Não, eu estava no meu quarto quando aconteceu. Mas 1h da manhã ela estava bem, fez refeição, lanchou, ela, o Bruno e meu filho na mesa e a Verônica.
Eles estavam lanchados, estavam bem, né? Aí eu abri a porta do meu quarto, aí eu falei, tá todo mundo bem, era 1h da manhã, e eu me recolhi. Eu me acordei umas 7 horas por aí, o Bruno batendo na minha porta, falando que ela não estava mais respirando. E aí eu não estava acreditando naquilo. Eu achei que era uma brincadeira, sei lá, não sei o que passou na minha cabeça. Só que era verdade. O que você fez em relação à morte da sua irmã? Levei ela para o hospital, fui com ela para o hospital. Primeiro de tudo, eu também era um usuário. E nós fomos juntos para o hospital. Você se sente responsável pela morte da sua irmã? Não, de forma alguma. Você sabe que muitos enxergam o Ademar como um dos responsáveis pela morte da própria irmã. Te enxergam dessa forma. Mas não sou, não. Como explicar a morte repentina da jovem de corpo atlético que atraiu os holofotes em um dos maiores festivais da cultura do país? O que de fato aconteceu? Qual a explicação da mãe Cleusimar Cardoso e do irmão Ademar? Você poderia ter evitado a morte dela? Você reconhece? Eu era viciado também. Um cego não Você conduz o estava outro. lá? Um cego não conduz o outro, eles caem no precipício. Mas você não estava nesse estado que ela se encontrava? Não, eu sempre fui muito... Eu treinava, inclusive a minha mãe obrigou ela muitas vezes a treinar. A gente caminhava de manhã, eu ia pro jiu-jitsu, eu ia pra academia. A minha mãe fazia caminhada de manhã, a Didia nunca queria ir. Qual foi o papel da sua mãe na morte da sua irmã? A minha mãe bloqueou diversas vezes as contas da Didia. Como é que a senhora percebeu que a sua filha estava para morrer? A minha filha, eu não percebi que ela estava para morrer. Ela estava com uma depressão, ela foi vítima de, de amores que não davam certo na vida dela. Mas ela não morreu de depressão, ela morreu de overdose. De uma substância que a senhora Ela começou usava a muito popularizar clonazepam. entre as pessoas próximas da senhora. Não, eu não comecei a popularizar em pessoas próximas. É o que indicam as investigações. Sim, mas só que essas elas estão erradas. Defina 28 de maio de 2024. Foi o dia que a minha filha foi embora para um outro plano, porque a gente não morre, nós somos seres de luz. A senhora não podia ter evitado essa morte? Nenhuma folha cai do céu sem a permissão de Deus. Mas no caso dela, evita existem sinais de que ela sofreu uma overdose. Todos nós usávamos a mesma quantidade de cetamina. Tem nos exames, eles vieram colher nosso sangue, ou seja, se fosse uma overdose mesmo, porque o Ademar não está morto, ou que fazemos uso do mesmo psicodélico, da cetamina, né? Mas ao saber que se a sua filha jamais tivesse usado cetamina, ela poderia estar viva nesse momento, o que a senhora sente? A escolha que nós fazemos na nossa vida, nós somos seres individuais, eu não tenho como obrigar a ninguém fazer nada, nem os meus filhos. Mesmo que seja, a Didia tinha 32 anos, ela era consciente do que ela fazia. Sim, a suspeita é que Didia tenha sofrido uma overdose de cetamina, ou ketamina, como também é conhecida. Trata-se de uma substância anestésica usada, sobretudo, no meio veterinário em animais de grande porte, mas que também pode ser aplicada em seres humanos apenas sob supervisão médica. Em geral usada em casos de depressão, que necessita de autorização e de acompanhamento de médicos. Nos últimos anos, a cetamina passa a ser usada de forma recreativa, principalmente na Europa, uma droga em potencial. A substância age rapidamente no corpo. Os efeitos são anestésicos e analgésicos. A cetamina pode causar alucinações e sensação de desconexão com o próprio corpo. O uso indiscriminado leva à dependência e até à morte. Horas antes de morrer, Bruno Lima, o namorado de Didia, grava esse vídeo. São os últimos momentos da ex-sinhazinha com vida. Deixa eu guardar. Não. Deixa eu guardar. Pra quê? Tá segurando, tu não consegue nem se aplicar. Tá travada aí. Tu tá travada aí. Não tô. Tá sim. Não tô. Olha como tu tá.
27 de maio de 2024, 11h40 da noite. A jovem está deitada na cama, bastante debilitada, transfigurada, quase imóvel, o rosto magro. Você vai preferir esse vidro ou eu? Em uma mão, ela segura um frasco de remédio, provavelmente acetamina. Na outra, uma seringa. Você quer o vidro ou você quer eu? O que você prefere? Você quer ficar com esse vidro ou você quer ficar comigo? Bruno tenta retirar a medicação de Dídia. Me dá. Me dá. Tá bom já. Olha como você tá. Conversa com ela. Com licença, me dá. Você não consegue nem entender o que eu falo. Quê? Você não consegue entender o que eu falo. Mas Dídia se recusa a soltar o vidro. Solta, por favor. Solta, por favor. Bruno Lima, o namorado de Dídia, estava aqui com ela, neste quarto. Ele afirma que quando a namorada morreu, ele estava dormindo. Quando acordou, a encontrou morta. Dona Cleusimara só conhece essas imagens? Cleusimara assiste a gravação e parece se espantar com as imagens. Isso era a Dídia e o Bruno. Essa voz é do Bruno. São as últimas imagens da sua filha. Solta. Dá pra mim. Dá pra mim o vidro. Quê? Solte o vidro, por favor. Quê? Solta o vidro, por favor. Quê? Solta o vidro, por favor. Quê? Solta o vidro, por favor. Por quê? Me dá o vidro, Joana. A senhora concorda que ela está totalmente alterada aí? Ele foi lá pra casa pra fazer com que ela parasse. Tá segurando, tu não consegue nem se aplicar. Mas a senhora, como mãe, não deveria agir? Eu estava no meu quarto. Eu confiei neles dois, no Bruno, que ele falou que não usava mais. E ele foi lá para ajudar ela a parar, porque ela já estava querendo parar. Chegou um dia que o Ademar falou, vai chegar um dia que nós não vamos precisar usar nada disso. Então, esse vídeo aqui eu não conhecia. Pelo visto, o Bruno filmou, né? O que você prefere? Você quer ficar com esse vidro ou você quer ficar comigo? Quê? Com licença, não dá. Você não consegue nem entender o que eu falo. Quê? Você não consegue entender o que eu falo. Solta. Os vídeos que eu fazia era justamente para mostrar para ela e para o Ademar como eles ficavam após o uso excessivo da cetamina. A senhora não tem nenhum tipo de arrependimento ao ver a sua filha nesse estado, usando uma droga que a senhora usava abertamente entre Se eu eles? pudesse mudar o quadro, sim, porque eu fui vítima, o Ademar foi vítima e ela foi vítima. Qual o seu arrependimento nesse momento? Que a gente poderia ter parado, sim, de usar. Qual é a responsabilidade do seu filho, do Ademar? O meu filho Ademar era tão vítima quanto a Dídia. Ademar, essas são as últimas imagens da sua irmã. Eu queria que você visse a que ela foi reduzida. Pode segurar, por gentileza. Um ser humano merece ficar nesse estado? Não. Olha como você tá. Por favor, solta. Como é que você descreve essa imagem? Horrível. Dá até um peso no coração. Peso na consciência também? Eu diria que não, eu acredito no livre-arbítrio, sabe? Mas o seu livre-arbítrio não poderia impedi-la de chegar a esse estágio? Aí eu corromperia a soberania dela, né? Mas eu tentei. Eu levei ela pro Tentou o quê? médico várias vezes. Inclusive compulsoriamente.